Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. E o primeiro encontro de hoje, nós vamos falar sobre o encontro com Nicodemos, o encontro da reconciliação. Você pode repetir comigo, diga assim, Nicodemos. De novo, diga Nicodemos. O encontro da reconciliação. Aleluia. Queria que vocês abrissem o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Abra, por favor, sua Bíblia. Amém. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Como é um culto de Santa Ceia, eu tenho menos tempo para pregar. Então, se você não pegar alguma coisa, vai estar gravado, tá certo? Vai estar gravada a ministração. Está escrito assim em João capítulo 3, versículo 1. Nós vamos até o versículo 10. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Aleluia. Sabe, amados, quando a gente estuda a Bíblia, as enciclopédias, os dicionários, e a gente começa pela hermenêutica a fazer um estudo de toda a Bíblia, toda a palavra, a gente começa a entender quem era Nicodemos. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Provavelmente, depois do sumo sacerdote, ele era a pessoa mais importante. Nicodemos muito provavelmente estudou na escola desde os seus 5 anos de idade. E provavelmente ele se forma ali na primeira etapa, na Páscoa, com 13 anos de idade. Era assim que estava escrito na lei. E ali aquele homem, ele cresce como uma criança dedicada, uma criança especial. Uma criança que já era notadamente, desde a sua infância, mais terna, uma pessoa totalmente diferente. E provavelmente as pessoas olhavam para Nicodemos e diziam: eu queria ter um filho assim. Eu queria ter um filho desse jeito. Eu queria ter um filho dessa forma. Eu queria ter um filho assim. Provavelmente Nicodemos cresceu na adolescência, dentro do templo. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Provavelmente Nicodemos fazia parte de vários atributos dentro do templo. Talvez ajudava ali na hora dos sacrifícios, talvez ajudava na hora de recolher as ofertas, talvez ajudava também já ajudando na própria escola do templo, talvez ajudava nos átrios. Eu não sei bem o que ele fazia, mas ele, para chegar na posição que ele estava, os judeus acompanham desde do início da sua caminhada, que dá-se aos 5 anos de idade. E ali Nicodemos, eu imagino, chegando na sua juventude, e ele também continua no templo, servindo, ouvindo, trabalhando, sendo uma pessoa como que um exemplo de jovem. Um jovem que toda mãe gostaria de ter como genro. Talvez todas as pessoas olhavam ali para Nicodemos e diziam: rapaz, isso é um exemplo de jovem. Eu queria tanto ter um filho assim. Nicodemos agora chega à sua maturidade, se casa, porque assim era também necessário se casar, ter se casado.
Ele se casa, se torna agora não só membro do Sinédrio, mas uma pessoa em destaque dentro do Sinédrio, uma pessoa importante, uma pessoa que tem uma reputação, um conhecedor nato da palavra. Só para vocês entenderem, esse homem, com 13 anos de idade, ele podia escrever os 5 primeiros livros, o Pentateuco, de trás para frente, nos 13 anos de idade. E muito provavelmente, depois disso, quando ele chega na sua maturidade, ele já conhecia o Antigo Testamento todo, ou praticamente todo, de cor e salteado. Nós temos um pastor na nossa igreja, na Verbo da Vida, que ele cita quase que a Bíblia toda de cor e salteado. É impressionante. O pastor Marcos, ele tem uma capacidade de assim o fazer. Inclusive ele cita a Bíblia em várias versões. É algo extraordinário, algo fantástico. Quem conhecia também, como é o nome dele? Me ajude, irmão Gregório. Irmão Gregório, na sede, quem não se lembra de irmão Gregório citando a Bíblia de cor e salteado? Não era assim, desse jeito. Ele citava a Bíblia de cor e salteado. Hoje ele já está com o Senhor. Então, amados, deixa eu dizer para vocês, isso não é difícil de se entender que aconteça. Então, quando Jesus ele questiona esse homem dizendo, você não sabe o que está escrito, é porque esse homem era capacitado ao longo de toda a sua vida, e muito provavelmente ele era um homem muito mais maduro, muito mais velho do que Jesus. Então ele já tinha muito mais experiência com o Antigo Testamento, inclusive, do que o próprio Jesus. Eu digo enquanto aquela pessoa vista dos olhos naturais, ok? Então, ali naquele momento, está indo se encontrar com Jesus. Escuta isso, presta atenção. Está indo se encontrar com Jesus, um homem com uma reputação, que conheceu a palavra. Aleluia. Aleluia. Que tinha uma prática no templo, que vivia a palavra, que vivia, aparentemente uma estrutura religiosa. Ele tinha um arcabouço, ele tinha uma imagem, uma identidade. As pessoas olhavam para ele, viam a roupa dele. Provavelmente quando ele saía de casa, ele ungia a sua barba, porque a Bíblia diz que o sacerdote, como está lá escrito em Salmos, que o óleo desce pela barba, a barba de Arão. Então quando as pessoas cheiravam, viam, sentiam a chegada dele, já sentiam o cheiro dele. Então ele era um homem consagrado, ungido. As roupas dele falavam quem ele era, o linguajar dele falava quem ele era, a forma que ele tinha já dizia quem ele era. Vocês estão comigo ainda? Mas esse homem um dia diz assim, rapaz, eu preciso de uma coisa que só Jesus pode me dar, que eu não tenho. Esse homem coloca toda a sua reputação em risco. Esse homem coloca tudo que ele tem naquele momento. Ele vivia do templo. Ele não podia ser visto com Jesus de madrugada. Esse homem sai escondido. Esse homem deixa tudo para trás, porque ele mesmo, é como se ele dissesse, eu não posso mais viver com essa casca. Eu não posso mais viver desse jeito. Eu não posso viver mais dessa forma. Eu preciso de algo a mais. Eu preciso de algo novo. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso ter uma intimidade, não só uma teoria. Eu preciso de algo que só Jesus pode me dar. Eu reconheço nele algo que só sai dele. Eu reconheço que ele é ungido de Deus, não só pelos homens. Eu reconheço que eu preciso do que ele carrega. E eu vou pedir a ele para ele me dar aquilo que ele tem. Esse homem sai de madrugada e ele vai ao encontro com Jesus, com vergonha, preocupado, se alguém estava vendo, se alguém estava enxergando ali. Será que alguém está vendo o irmão Nicodemos indo lá conversar com Jesus? Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Muitas pessoas estão assim, frequenta os bancos da igreja, está talvez como parecendo que Jó também era assim. Eu só conheço Deus por ouvir falar, mas eu não o conheço, eu não o vejo, eu não o sinto e eu não tenho experiência com Ele. Eu pergunto a você nessa noite, você já teve um encontro com Deus? Você já teve um encontro com Deus de abalar suas estruturas de verdade? Ou você foi ensinado e doutrinado dentro de uma religião? Você já teve um encontro com Deus? E você que teve um encontro com Deus, quantos encontros você tem durante o ano? Durante um mês,
durante uma semana. Você sabe se encontrar com Deus? Você tem intimidade de verdade? Eu estou falando com você como se você estivesse hoje sozinho com Jesus, dentro de uma sala. Imagine você somente com Jesus. Jesus está puxando uma cadeira e está puxando na sua frente. E está olhando para você. E está perguntando para você: ei, você tem intimidade? Porque um dia Jesus, ele disse que vai ter um encontro. E muitas pessoas vão dizer: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Mas ele vai dizer: eu nunca vos conheci. E a palavra conhecer quer dizer ter intimidade. Qual foi a última vez que o seu coração se quebrantou? Qual foi a última vez que suas pernas se estremeceram? Qual foi a última vez que as suas convicções foram abaladas e modificadas radicalmente por causa da presença de Jesus? Esse homem estava indo ter um encontro não com a religião. Esse homem ia ter um encontro com o próprio Jesus. Deixa eu lhe contextualizar naquele momento. Naquele momento existiam 3 coisas acontecendo, fortíssimas, que era uma tentativa do homem, ou de Deus, às vezes até, através do homem, de dar uma resposta. Vou explicar melhor. Até então, o que vigorava no mundo eram as religiões politeístas. Se você estudar um pouquinho de cultura greco-romana, você vai estudar uma coisa chamada panteão. No panteão tinha 2.500 ídolos, recolhidos na helenização durante o tempo de Alexandre o Grande. Todos os ídolos conhecidos foram colocados dentro do panteão. Desde Osíris, Astaronte, desde todos os deuses romanos e gregos, Vênus, Afrodite, por exemplo, dependendo da cultura local, cada um dava o nome que queria. Vocês estão aqui ainda? Mas um dia olharam para aquele panteão. Lá na história da igreja a gente explica isso melhor dentro do rema. Mas escutem, olharam para aquele panteão e disseram: dali não se consegue tirar mais estruturas, respostas espirituais. Olharam para aqueles 2.500 deuses e disseram: nós não conseguimos tirar respostas desse lugar. E aí o homem, ele disse: não, então nós vamos criar algo poderoso. E começaram a confabular, natural isso. E criaram uma coisa chamada filosofia. Eu estou tentando contextualizar de uma forma bem simples a filosofia. E eles começaram a se estribar no seu próprio entendimento. A filosofia começou a trazer muitas respostas, mas algumas até hoje ela não consegue dar. De onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão mesmo nesse lugar ou não? Amém mesmo ou não? Mas havia uma tentativa também de Deus para dar uma resposta à humanidade, mas dependia muito do homem. E Deus criou um caule, o judaísmo. E desse caule, o sonho de Deus é que de dentro dele iria nascer um botão de rosa, por assim dizer, que seria o cristianismo. Mas o caule se tornou soberbo. Ele começou a se achar, e achar nele mesmo a sua autocapacidade, e achar que o Messias teria que ser do jeito que eles acharam que teria que ser. Eles não conseguiram reconhecer o Messias aqui na terra. E o próprio caule já não conseguia mais dar respostas. Por quê? Porque quando o homem estava tentando se ligar a Deus, e o nome disso se chama religare, e o nome disso no conhecimento da gente se chama religião. Deus disse: eu não quero nem religião para isso, para salvar a humanidade. Nem a religião serve, nem a filosofia. Talvez a religião consiga organizar alguma coisa. Talvez a filosofia consiga desenvolver o pensamento. Mas trazer a resposta crucial do ser humano, a resposta vital do ser humano, em que ele vai ter ali naquele momento a própria presença de Deus dentro dele, significando toda a sua vida, trazendo para ele a vida, e não só qualquer vida, a vida e a abundância. Não uma felicidade, mas uma alegria que brota de dentro para fora. Isso somente uma pessoa poderá, pensou Deus: o meu próprio filho. E Deus, ele envia o seu próprio filho, Jesus Cristo. E naquele momento, o ungido de Deus, o Messias, está andando na terra. E Deus está provando: eu não quero mais uma religião. Eu não quero mais respostas de homens. Eu quero que a minha presença habite nessa terra, para que daqui a pouco a minha presença habite em cada um deles. Porque eu sou um Deus relacional. Eu sou um Deus de relacionamento.
E em um tempo, eu estou contextualizando você, em um tempo de tantas polarizações, naquele tempo, qualquer semelhança não é mera coincidência. Naquele tempo de tantas polarizações, uns eram judeus, outros eram gentios, outros eram romanos, patrícios. E naquele momento, quem era cada uma dessas castas, por assim dizer, era tratada de uma forma diferente. Havia ali naquele momento muita xenofobia, né? O que nós entenderíamos hoje, só para deixar mais fácil, como se fosse um tipo de racismo. Então naquele momento, tanta polarização, surge um homem que não vai olhar para ninguém por causa de rótulos. Eu acho que você está perdendo a oportunidade de dar uma glória a Deus. Surge alguém que não vai olhar para ninguém pelo que tem, pelo que é, não vai olhar para ninguém pela cor, não vai olhar para ninguém pelo que ela pratica naquele momento, mas vai simplesmente amar todos, e vai se tornar acessível, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E esse homem está chamando a humanidade para ter um encontro, ter uma comunhão. E Nicodemos, ele está representando alguém que está carregando algo tão pesado, algo tão enfadonho, que é uma aparência de algo que tem sem ter. Algo que pessoas hoje em dia têm carregado. Talvez pessoas tão religiosas, mas não conseguem se encontrar consigo mesmo nem com Deus. E sabe, amados, Jesus, como habilidoso que era, então, em um tempo de tanta intolerância, não se importava, como eu falei com vocês, com rótulos. E naquele momento, aquele homem, que poderia ser um emissário, ele poderia ser uma pessoa que estava investigando onde é que Jesus estava, talvez para coletar informação, levar para o sinédrio, até para matar ele. Jesus naquele momento recebe aquele homem de madrugada. Aleluia. Agostinho de Hipona fala uma coisa poderosa: Deus ama cada um como se fosse a única pessoa. Eu não sei se você entende isso. No dia que você tiver um encontro com Deus, você vai se sentir filho único. Ah, Jesus. Tem pessoas que estão aqui nesse lugar hoje, que ou precisa ter um encontro de novo com Deus e reaquecer as turbinas, ou precisam ter um encontro de uma vez com toda com Ele. Deixa eu dizer uma coisa: no dia que você tiver um encontro com Jesus de verdade, você vai se sentir, não estou dizendo que você é, mas você vai se sentir tão amado, que você vai pensar que você é filho único. Aleluia. Sabe, Jesus, Ele é um Deus de relacionamento. Jesus veio nos mostrar isso. E amados, Ele veio nos ensinar que existe uma coisa chamada graça. Presta atenção nisso. Se você pegar a sua Bíblia e fizer uma pesquisa e botar a palavra graça, verdade, você vai perceber que todos os versículos do Antigo e do Novo Testamento, sempre, são dezenas de versículos do Novo e do Antigo Testamento, sempre vai ser assim: graça e verdade. O trono da graça e da verdade. Graça e verdade. Presta atenção nisso, por favor. Graça e verdade. Fica comigo, eu estou precisando de você aqui. Graça e verdade. Graça e verdade. Sempre vai ser assim, graça e verdade. Quando nós entendemos, por interpretação sistemática, que isso acontece, não é por qualquer coisa. Simplesmente isso acontece porque Deus quer mandar uma mensagem para a gente. Sabe qual é a mensagem? Que Deus primeiro vai trabalhar com a graça. Então Jesus, Ele recebe todos. Pode estar na pior prática de pecado que exista na face da terra. Pode ser a pessoa mais vil. Pode ser o maior pecador que exista. A pessoa que tenha, talvez, aos olhos da humanidade, o menor valor. Entenda o que eu estou dizendo: o maior hipócrita, o maior mentiroso. É por isso que ele se envolvia. Na verdade, ele recebia pecadores daquele jeito que nós vimos e nós olhamos na Bíblia. No momento que Jesus, Ele começa a receber esses homens, sempre você vai ver que Ele derrama amor nessas pessoas. Ele derrama amor na prostituta. Ele derrama amor em todos. E depois que aquela pessoa está suprida, tratada, Jesus, Ele começa a apontar um caminho. E o nome disso se chama verdade. Algumas pessoas não entendem o papel da igreja, e não entendem isso e não compreendem. Algumas igrejas querem só viver na graça e esquece da verdade. Outras querem apresentar a verdade antes da graça, se torna religião. Eu estou pregando a palavra, pastor, eu sei, mas você esqueceu da graça. Você não tem como se comunicar com um ser humano.
O ser humano não entende cobrança antes de amor. O ser humano não entende correção antes de atenção. Sabe, se você é um professor e você quer ensinar os seus alunos, eles vão precisar ver em você o tempo. O tempo é a maior linguagem de amor que existe. Quando você começa a dar atenção para as pessoas, elas começam a entender que você ama ela. E quando elas se sentem amadas, elas se sentem prontas para serem corrigidas e tratadas. Aleluia. Vocês estão comigo ainda nesse lugar? Algumas pessoas dizem que Jesus corrigiu Pedro. Nós temos que corrigir Pedro, como Jesus corrigiu Pedro. Mas Jesus passou 3 anos e meio dormindo e acordando com Pedro. Ele tinha intimidade, ele tinha condição de fazer isso. E Pedro entenda o que eu estou dizendo. Pedro entender que ali aquela correção tinha amor por detrás. A igreja nem conhece, às vezes alguém, um irmão não conhece alguém, já sai condenando a pessoa. Entenda isso sempre. A sistemática de Deus vai ser graça e verdade. Sabe, a igreja, ela não é, entenda o que eu estou dizendo. As pessoas dizem assim, pastor, qual é o equilíbrio da igreja? Eu diria o seguinte, a igreja é inclusivista. Ela inclui todo mundo, mas também ela trata. O primeiro momento da igreja é incluir, amar, mas depois é tratar. Nunca ao contrário. Nunca de outra forma. Porque senão não vai funcionar. Vocês estão nesse lugar ainda ou não? Sabe, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, está escrito assim. Eu vou ler bem rapidinho. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Escute isso, preste atenção nisso. Quem falou isso? Paulo, um homem que se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, um homem que estava assassinando cristãos. Jesus olha para esse homem, e ele está falando sobre esse homem agora. E esse homem está falando sobre isso agora. Ele está dizendo, eu encontrei esse Jesus, eu tive intimidade com esse Jesus. Não escute outra religião, não escute outra coisa que não esteja falando isso. É isso que é Jesus, eu tive encontro com ele, com a pessoa dele. Jesus, ele não vai olhar para o ser humano primeiro imputando transgressões. Condenando, ele não vai fazer isso. E ele diz, e nos confiou, preste atenção de novo, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, a igreja, a palavra, porque a Bíblia está dizendo que o ministério é um ministério de reconciliação. A igreja e a palavra, ele vai dizer que a palavra é uma palavra de reconciliação. A igreja e a palavra são atos de reconciliação de Deus aqui na terra. Então, quando nós vamos evangelizar alguém, a primeira coisa que a pessoa vai querer ver em nós se chama acesso, tempo, amor. E não um dedo apontando para elas, condenando elas. Mas pastor, a gente não vai falar o erro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas entenda, a Bíblia está dizendo que Jesus chegou na terra, ele pisou aqui, ele não saiu condenando as pessoas, ele saiu atraindo as pessoas, curando, dando de comer, tratando, libertando. Mas teve uma hora que ele corrigiu, mas ele já tinha passado pela etapa de que ele estava derramando a sua graça. Vocês estão nesse lugar ainda ou não? Sabe, queridos, a religião é só teoria. A religião é só teoria, por isso que existem muitos filhos de pastores. Porque muitos homens que se dizem pregadores da palavra, eles não têm vida particular, eles não têm vida íntima. As pessoas que estão perto dele não conseguem reconhecer Jesus na vida dessas pessoas. Às vezes muitos pastores estão como Nicodemos, só atrás de um cargo que colocaram nele, ou que ele buscou. Os cargos sem a presença de Deus são trapos de imundície. Os cargos sem Deus não são nada. Os cargos, eles são enfadonhos. Os cargos são pesados se não tiver Jesus e a presença dele. Aleluia. Sabe, amados, Jesus, ele tentou se conectar à cultura daquele homem. Quando eu vejo Jesus, escuta, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de Bolsonaro.
Eu não estou falando de Putin, eu não estou falando de Biden, eu não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de Jesus. A maior revelação talvez que eu vou dizer para você, Jesus é Jesus, o Rei dos Reis. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus, cansado, ele disse: eu vou lhe receber. Você sabe qual é a mensagem que Jesus está mandando? Naquele momento: eu respeito a sua cultura. Eu sei que se as pessoas lhe pegarem aqui, vão lhe perseguir. Eu sei que se as pessoas lhe pegarem aqui, elas vão lhe humilhar. Eu sei que se as pessoas lhe pegarem nessa hora aqui, eu sei que as pessoas não vão entender. Então eu vou lhe receber essa hora. Eu amo você e eu quero alcançar a sua vida. Sabe, amados, entenda que eu vou falar para você. Quando nós queremos alcançar e conquistar nossos filhos, eu preciso entender que se eu tenho um filho adolescente, eu tenho que entender a cultura dos adolescentes. Eu não sei se você está aqui nessa noite. Você não vai trazer os seus filhos à reconciliação com Cristo se você não entender quem seu filho é. Ele é um adolescente. Se ele é um adolescente, entre no mundo dele. Você que é maior pode descer ao nível dele. Você pode compreender um adolescente. O adolescente não pode compreender você. Quem pode mais, pode menos. Jesus desceu. Oh, aleluia. Quando você se humilha, você desce. Você está mostrando respeito, amor, carinho. Sabe, quando eu vou conversar com minha filha, às vezes eu tenho vontade de filmar. Você vê a viagem como é. Para eu poder entrar no mundo dela. Para ali dentro eu dizer que aquilo é besteira. E não antes já dizendo que isso é besteira. Não, eu tenho que entrar no mundo. Eu tenho que dedicar tempo. Eu tenho que ouvir, eu tenho que escutar, sentir a dor dela. Para dentro daquele caminho tentar puxar ela. Fazer de tolo com os tolos, com fraco com os fracos, com adolescente para com os adolescentes que estão nesse lugar. Eu estou dando o exemplo do adolescente para falar do seu colega, para falar do seu parente distante, seu parente de perto, para falar do seu esposo, sua esposa não convertido. Nós evangélicos, nós queremos que o mundo nos entenda. O mundo não vai nos entender, porque eles não têm o espírito da verdade. Nós temos, então eles não conseguem enxergar como a gente enxerga. Nós queremos empurrar o dedo no mundo, quando nós deveríamos estar salgando o mundo. Vocês estão nesse lugar ainda, meu irmão? O seu pai, se ele não tem o espírito dentro dele, ele não consegue enxergar como você enxerga. Então você tem que entender a cultura dele. Jesus entendeu a cultura desse homem. Ele entendeu, ele disse: eu respeito. Quer que eu diga outro momento? Jesus ao meio-dia com a mulher samaritana. É o próximo domingo isso. A mulher samaritana foi meio-dia, 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Você sabe o que é 50 graus Celsius? É por isso que só estava ela sozinha lá. Jesus disse: eu vou lá, eu vou me encontrar com aquela mulher. Porque ele já tinha a palavra de conhecimento e sabedoria. Eu vou me encontrar com aquela mulher. Deixa eu te dizer uma coisa. Naquele momento, quando Jesus se encontra com aquela mulher, 50 graus Celsius na muleira. Mas ele disse: vale a pena estar aqui, porque eu quero ganhar a vida dessa mulher. Talvez, irmão, hoje eu posso falar, está aqui diante das câmeras. O Espírito Santo disse: você vai ganhar a vida do Coronel Estênio. Eu disse: eu vou ganhar a vida dele. Ok, eu vou ganhar a vida dele. Coronel Estênio, um beijo. Eu trabalhando lá na assessoria jurídica. O meu horário é até 1h da tarde. Coronel Sávio, amo demais o senhor. Coronel Sávio, botava lá nos ofícios urgente. Era as pilhas, todo dia fazia ofício, um monte de coisa. A gente dava resposta jurídica, um monte de coisa. Fica comigo. 1h batia meu horário, os meus colegas todos embora. O Espírito Santo fique. E eu fiquei por volta de 3 meses. Ele é testemunha. Hoje ele trabalha na sede, se formou no Rema, monitor do Rema, diácono da igreja, trabalha no Conectado lá. Vocês estão nesse lugar ou não estão aqui? O Espírito Santo disse: fica aí. E eu ficava lá até 3 horas, 4 horas, 5 horas da tarde sem almoçar. Café e creme crack. Com 3 meses, aconteceu algo, não dá tempo de contar aqui, mas hoje ele está convertido para a honra e glória do Senhor. Você quer que eu diga uma coisa? Deixa eu te dizer algo. Deus está entregando pessoas na sua mão.
E você vai prestar contas dessas pessoas. E as pessoas que Deus está dando na sua mão, porque você é responsável sim, na medida do que você pode fazer por essas pessoas. A sua vida tem que ser uma vida, segundo a palavra, de reconciliação. Porque Ele nos entregou, segundo a palavra, o ministério da reconciliação. Ele não entregou o ministério da reconciliação para os pastores somente. Ele não entregou o ministério da reconciliação para os evangelistas somente. Ele disse a todos, a igreja: eu entreguei o ministério da reconciliação. A sua vida tem que reconciliar as pessoas com Jesus. Se você precisar, irmão, se calar, você tem que se calar. Se você precisar fazer um serviço melhor para ganhar o seu patrão, ainda que você não esteja ganhando por aquilo, mas em prol de você ganhar a vida do seu patrão, você tem que fazer isso. Porque a minha Bíblia diz que quando nós somos tomados pela graça, se alguém mandar andar 1000 milhas, você tem que andar 2000 milhas. Não, você não entendeu. A Bíblia diz que se um ladrão, roubar você, você tem que entregar a túnica. Quantos ladrões foram evangelizados por homens e mulheres de Deus? Que na hora de ser assaltado, aquela pessoa diz: pode levar. Ele diz: quem é você? Eu sou cristão. E o Espírito Santo tomou aquele ladrão e se arrependeu. Quantos testemunhos já ouvi desse jeito? Jesus, Ele está tentando nos explicar. Não fique escandalizado, você é crente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está ensinando, faça a diferença. Vocês estão aqui mesmo ou não? Espero não estar escandalizando você nessa noite. Sabe, Jesus, ele levou uma simples mensagem. Então vamos lá. Ele se conectou à cultura. Ele se conectou à cultura, número 1. Número 2, ele trouxe uma simples mensagem. Uma simples mensagem. Sabe, às vezes nós queremos ganhar o argumento e perder as pessoas. Eu vou repetir de novo. Às vezes nós queremos ganhar o argumento e perder as pessoas. Eu era muito vaidoso. Eu tinha minhas vaidades. E eu não gostava. E quem faz direito sabe, não quer perder nenhuma, não quer perder um páreo. E a mente funciona, dominância 87. Eu não queria perder nenhum argumento. E quando eu ia falar com as pessoas, preste atenção nisso. Sabe, queridos, quando eu ia falar com as pessoas, eu queria ganhar o argumento e eu perdia as pessoas. Eu me tornava um chato. Existem os xiitas e tem os crentes chatos. Eu era um chato. Mas sabe, querido, eu comecei a aprender algo. E no 5º período da minha faculdade de Direito, eu comecei a lotar a minha casa. No sábado de noite, as pessoas iam para a minha casa para serem evangelizadas, para serem conquistadas pela palavra de Deus. Hoje eu tenho amigos na Presbiteriana, na Quadrangular, em vários lugares, em vários ambientes. Eu quero dizer para você, e preste atenção no que eu estou falando hoje aqui para você. O ministério da reconciliação, a Bíblia diz: aquele que ganha alma, sábio é. Quando nós começamos a ganhar almas, isso é extraordinário. Quando nós começamos a ver pessoas se envolvendo com o Evangelho por causa da nossa vida, isso é extraordinário. Amém. Aleluia. Amém. Sabe, às vezes as pessoas, elas querem impressionar mais do que comunicar. Eu vou falar de novo isso. As pessoas querem impressionar ao invés de comunicar. Deixa eu dizer, no lugar de você querer ganhar um argumento, está impressionando as pessoas, se comunique. Seja simples. Aprenda a ouvir as pessoas. Talvez elas só querem falar, elas estão ali falando. Depois que ela esvazia tudo, ela vai dizer: e você, o que é que você acha? É a sua oportunidade. Sabe, amados, deixa eu te dizer algo e me escute nessa noite. Pare de querer impressionar. O Evangelho é simples, mas ele não é raso. Eu vou falar de novo, vocês estão muito desligados hoje. O Evangelho é simples, mas não é raso. Quem quer impressionar, ele é leviano. Mas quando você é simples, você é profundo. Jesus era muito simples, mas muito profundo no que ele falava. Jesus, ele chega e diz: a isto respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo. Nicodemos diz: como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu, velho? Como é que eu vou entrar lá? Vocês estão aqui ou não? Jesus estava utilizando uma linguagem tão simples, dizendo: nascer de novo.
Ele estava dizendo, me ame, não joguem pedra em mim, por favor, me ame. Ele estava dizendo, aquele que não nascer da água e do Espírito. Essa palavra água, me amem, porque Espírito está vindo depois. Essa palavra água quer dizer água placentária. É a palavra água que quer dizer água da placenta. Eu sei que você pode jogar pedra em mim, alguns que já estão vindo de outras igrejas, mas me amem, é isso que está escrito. Então ele está dizendo, aquele que não nascer da carne, primeiro nascimento. Aquele quando estoura a placenta e a água sai, você nasceu primeiro. Mas você que nasceu primeiro desse jeito, vai ter que ter um segundo nascimento para entrar no céu. O primeiro você entra na terra, o segundo você entra no céu. E isso daí só você entra se você entrar pelo Espírito. Ele estava querendo falar ali sobre Ezequiel, que Ezequiel falou um dia que nós teremos que quebrantar o coração, receber o Senhor e deixar o Espírito Santo habitar dentro do nosso coração. Ele está falando de Ezequiel, por isso que ele diz, você não está entendendo o que eu estou falando? Como se ele dissesse, você não tem a Bíblia na sua cabeça? Você não anda com a Bíblia debaixo do sovaco? Uma Bíblia deste tamanho, tem cara de crente, se veste como crente, mas não entende nada. Às vezes as pessoas vai falar com Deus, me ame, me ame, me ame. Aí chega ensinado por doutrina, por tradição. Na hora que vai falar com seu pai, me amem. Aí vai dizer assim, oh meu Deus e meu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Tu é doido? Você está falando com quem, meu irmão? Tu já imaginou Sofia entrando na minha presença? Me amem, por favor, me amem. Porque eu estou falando com misericórdia, representando algo que nós precisamos tirar isso e nós entendermos. Você já imaginou minha filha entrando na minha presença? Oi, pai. Oh! Saia dela em nome de Jesus. Saia dela em nome de Jesus. Ah, pastor, isso é referência. Não, isso é bipolaridade, isso é outra coisa. Não, irmão, nós somos filhos. Filhos. Como é que Jesus falava com Deus? Ele disse, eu vou ensinar, vem cá galera, deixa eu ensinar vocês como é que fala com Deus. Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Painho. Há uma unção nesse lugar sendo liberada agora. Ele dizia assim, vem aqui para ensinar como é que fala com ele. Abba, Pai. E ele disse, se vocês não souberem fazer isso, tem um espírito dentro de você que vai começar a ensinar, porque dentro de você vai sair um espírito dizendo também a mesma coisa. Abba, Pai. Painho, eu te amo e eu preciso da sua ajuda. Pai, como eu estou precisando hoje da sua ajuda, me socorra. E talvez você diga assim, mas pastor, a igreja está procurando Deus só pelo que Ele dá. Entenda, Deus é amor. Existem várias etapas da intimidade com Deus. Ou o seu filho, bebezinho, pequeno. Talvez você tenha um anjo em casa, tudo bem. Mas se você tiver um filho de verdade, assim, normal, carne e osso, será que ele nunca chegou para você e disse, papai me dê isso? E você não deu e ele e não chorou e ficou triste? Tem pessoas que estão nascendo de novo e estão no primeiro nível ainda do pedir, não tem problema. Ele diz, pode me pedir para que a sua alegria seja completa, não tem problema. Mas nós vamos chegar a um nível que nós vamos ser adoradores em espírito e em... E quando você atinge o nível de adorador em espírito e em verdade, antes de você pedir, Ele já está dando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar do seu coração. Eu sou galardoador daqueles que... Não, você não está aqui não. Eu sou galardoador daqueles que me... O que ele está dizendo? Antes você fica pedindo, mas vai chegar um dia que quando você pensar em me buscar, Ele já está dando. Esse é papai, meu irmão. Ou você nunca teve um avô, um pai, uma mãe, que quando você chegava já tinha doce na mão para lhe dar. Tome, desse jeito. Papai é assim, meu irmão. Papai é desse jeito. Aleluia.
Sabe, querido, não seja raso e complexo. Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você precisa desse encontro. Você precisa desse encontro. Terceiro ponto, o valor tempo. Você precisa dedicar tempo quando quer demonstrar amor. Não cobre só do seu filho, não cobre só da sua esposa, não cobre só do seu esposo, não cobre de ninguém antes de dar tempo. A linguagem de amor, que é a linguagem do ensino, tem que ter tempo. Aleluia. E aí Jesus dá um show, porque Jesus está ensinando para Nicodemos. Aí Nicodemos diz: mas como isso? Aí como se Jesus dissesse assim: rapaz, eu estou aqui de madrugada, ele não entendeu até aqui. Tudo bem. O vento sopra e começa a explicar o reino espiritual pelo vento. Vocês estão nesse lugar? Você é carne, você pode sentir o efeito do vento, mas seu espírito que está aí dentro, ninguém pode topar, mas ele existe, porque os efeitos a gente vê fora. Oh, aleluia. E ali Jesus, ele está dizendo: tudo bem, você não entendeu? Eu vou gastar mais tempo com você. Sabe, amados, quando nós estamos na presença de Deus, a gente não pode ser muito rápido. A gente tem que entender que existe processo. E aí, amados, deixa eu dizer algo, quarto ponto. A condenação dá lugar à esperança. A Bíblia diz em João capítulo 3,16, ele dando continuidade, ele falando com Zaqueu ainda, com Nicodemos ainda. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É o seguinte: Jesus, ele não veio para condenar o mundo, mas eu não posso negar uma verdade. Até aqui, Nicodemos, eu estou falando de graça, mas eu preciso falar de uma verdade para você. Eu preciso dizer que se você não se converter, eu preciso dizer para você que se você não confessar, que se você não entregar a sua vida de verdade para Jesus, agora nós temos Jesus, a figura, mas não se entregar completamente para Deus, ali ele falando, não tem jeito, você vai para o inferno. É o que ele está dizendo, para que não pereça. O que ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa, com toda essa religiosidade sua, você estava caminhando para o inferno. Porque você só tinha casca, você não tinha essência. Você só tinha estereótipo, não tinha vida. E hoje nesse encontro comigo, eu estou dizendo para você: pare. Você precisa entender que eu não quero que você pereça, e nem meu Pai quer que você pereça. Ele quer que você tenha vida, e tenha vida eterna. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção no que eu estou falando hoje. Sempre o ponto central do encontro com Jesus vai ser a vida eterna. A Bíblia, nós estávamos aqui sábado de manhã falando sobre negócios, extraindo da Bíblia conhecimento. Ela é tudo, manual para tudo. A Bíblia é a base de tudo, é o código-fonte de tudo. Eu acredito nisso. Mas o ponto central da Bíblia é vida eterna. O negócio central da Bíblia é vida eterna. Tem pessoas que podem dominar alguns códigos da Bíblia, mas simplesmente está correndo para o inferno, porque nunca teve esse encontro real e verdadeiro com Jesus. Vocês estão ainda aqui ou não? Porém, amados, nós não temos que utilizar esse argumento, o argumento do inferno, ou de não perecer, como o primeiro argumento. Entenda o que eu estou dizendo. O Evangelho não é para trazer medo, o Evangelho é para trazer confiança. O verdadeiro, presta atenção no que eu estou lhe dizendo hoje nessa noite, a verdadeira conversão, a origem está na confiança. Eu vou explicar. Quando alguém chega para alguém e diz assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Olha, se você não aceitar Jesus, você sabe, essa semana um jovem morreu. Vocês estão aqui mesmo ou não? A pessoa diz: eu quero. Se esse eu quero é por medo, não houve de verdade uma renovação.
Mas quando você confia naquele que te chamou, essa confiança gera um relacionamento. E a pessoa de verdade quer estar com aquela pessoa que você confiou eternamente. Do que se trata a reconciliação? Estar com alguém durante a eternidade. Você não pode estar com alguém por causa de medo, mas a base da renovação, reconciliação, conversão é a confiança. Eu quero estar com esse Deus, eu quero estar com esse Jesus a vida toda, é com Ele que eu quero estar e ponto final. Então a igreja não foi chamada para trazer medo. A gente não vai negar esse ponto. E eu não estou querendo também diminuir esse ponto. É uma realidade. Mas nós temos que explicar às pessoas o Deus maravilhoso que nós temos. O Deus poderoso. É por isso que Ele não tem essa de curar só quem é crente. Ele cura a todos. Ele não tem essa de responder oração só de quem é crente. Ele dá resposta a todos por causa da sua misericórdia. Ele está atraindo a todos pelo amor. Mas pastor, eu fui pela dor. Quem botou a dor foi o diabo. E Deus se aproveitou na sua dor de mostrar quem Ele é. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia está escrito que Ele atraiu todos pelo amor. E lá dentro da dor que o diabo colocou, Ele mostrou o amor dele para você, mostrando que Ele é o único caminho, verdade e vida. Amém? Oh, aleluia. Penúltimo ponto, não escondemos uma realidade, como eu falei para você. E último ponto, grupo de louvor, por favor, pode subir. Discípulos, como eu falei, são ganhos pela confiança. Sabe, amados, eu queria finalizar lendo uma passagem bíblica linda aqui. João capítulo 19, versículo 38. Por favor, abra aí se você puder. João capítulo 19, versículo 38, está escrito assim: depois disto, José de Arimateia. Olha que coisa linda, viu? Jesus falou tanto comigo essa tarde, eu falei até para Dani, só Dani, Deus falou algo para mim tão poderoso. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, outro aqui oculto, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos. Ele não rogou aos judeus, ele foi escondido também a Pilatos. Ei, Pilatos, você me considera? Considera. Você está entendendo que eu ajudo, né? Eu sou rico, eu ajudo você, eu patrocino você, não é isso? É. Ok, me dê o corpo dele, porque o corpo do nosso mestre é muito importante para mim. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Alô, 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 alô? Vocês estão aqui ou não? Talvez, eu queria passar para vocês já imaginaram quantos discípulos ocultos nós temos? Sabe quantos Nicodemos visitam a gente? Quantos Nicodemos nessa cidade tem nos visitado? E se de um dia para a noite, pessoas que você nunca imaginasse começassem a frequentar essa igreja? Aleluia. Vocês estão aqui ou não? Sabe quantos Nicodemos dizem, pastor, vem aqui. Eu não queria ir na sua igreja. Tem como o senhor vir aqui? Eu disse, tem sim, vamos lá. Vocês estão aqui ou não? Existem muitos Nicodemos nessa cidade, que estão com medo de perder influência. Porque se entrar um dia nessa igreja, o que é que as pessoas vão pensar? Mas tem um dia que a gente fica sem vergonha. Eu estou vendo um monte de sem vergonha aqui, ó. Leve pro bem, leve pro bem. Eu não tenho vergonha do Evangelho. A Bíblia diz, não tenha vergonha do Evangelho. Pensam assim, vergonhice santa, que é não ter medo e vergonha do Evangelho. Sabe, tem muitas pessoas dizendo, eu vou sair do armário. Tem muitas pessoas, muitos Nicodemos, que daqui a alguns dias vão sair do armário também. Vão começar a frequentar essa igreja, vai começar a aceitar Jesus e começar a frequentar esses bancos. Me ame, viu? A minha mãe. E aí ele diz o seguinte: Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levado a cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloes. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas,
como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Sabe, Jesus disse para mim hoje assim, ele disse, muitos dizem que só João e as mulheres ficaram no pé da cruz e só eles foram fiéis. Não, eu tive mais dois, José de Arimateia e Nicodemos. O encontro da reconciliação é tão forte que quando a gente se reconcilia com Jesus, irmão, a gente não tem mais identidade, a gente não tem mais vergonha do que as pessoas vão pensar da gente, porque a gente está carregando tudo que a gente estava buscando, não sabia que estava buscando. Eu sei que eu já passei do horário, mas eu preciso falar uma coisa aqui. Agora, em fevereiro, eu pensei em fazer uma live, talvez eu faça sobre isso. Eu pensei em fazer uma pregação só sobre isso. Uma igreja me chamou lá em Aracaju, Palavra da Fé, para falar só sobre o meu testemunho durante 3 horas lá. Maico está aqui? Maico está aqui. Mas você estava lá também nesse dia. Só um pedacinho, há 21 anos atrás, em fevereiro de 21, em fevereiro de 2001, tinha um jovem com 21 anos, há 6 anos ateu, que ia para a igreja católica para honrar o pai e honrar a mãe. Ia para a igreja evangélica para acompanhar a namorada. Mas usava drogas e fazia outras coisas. E ele começou a ter depressão e síndrome do pânico, uma boa parte desse momento escondido, sem ninguém saber. Não dá tempo de contar tudo, como eu falei, foram 3 horas. E um dia eu chego no espelho do meio, do quarto da minha mãe, do meu pai. Eu disse, Deus, se você existe, hoje é o último dia que você vai poder provar da sua existência para mim. Naquele dia, uma luz brilhou no meio do basculhante e veio forte dizendo, não só prova da minha existência hoje, como eu vou provar da minha existência a cada dia da sua vida. Eu caí ali, escuta isso, eu caí ali. E aquele poder foi tão transformador. E aquela voz dizia, procure o pastor da sua namorada. E eu fui até o pastor Marcos Andrade, da Igreja Presbiteriana Renovada. Falei com ele ontem, inclusive, pelo WhatsApp. 8 meses depois, a minha mente pensando, eu disse, mas se foi uma alucinação, aquilo dali? E se foi alguma coisa que eu criei na minha mente, tão sério nas minhas coisas, como bom ateu que eu fui, sempre de tempos em tempos a gente para um tempo para botar em xeque aquilo que nós pensamos acreditar. E faz 21 anos que Deus sempre tem provado que eu estou no caminho certo. 8 meses depois, entrou uma mentira na minha mente e disse, tudo aquilo foi uma mentira. Eu comecei a voltar à depressão e a síndrome do pânico. Amigos chamaram Dani e nós fomos para cá de Sami, cá de Seu Pondé, para algumas vigílias, uma sequência de vigília com o irmão Pessoa. Michael ia para lá. Michael me recebeu na igreja. Ele foi um dos discipuladores na minha vida, Michael. E naquele dia eu estava lá, e a irmã Gleice Queiroz, ela hoje faz parte da assessoria de comunicação do governador, e também uma das colunistas do portal Infonet. Infonet? Não, é Infonet, isso. Gleice Queiroz, jornalista. Ela veio tomada pelo Espírito Santo, ela não sabia de nada. E ela veio falando em línguas estranhas. Ela olhou para mim e ela disse, eu estou aqui para provar mais uma vez da minha existência. Eu disse, epa. Escuta isso. Eu me lembro como hoje que a moda naquele tempo era usar mocassim e um pedacinho da meia branca. Eu sabia que era ele falando comigo. E ele disse, assim como eu falei naquele dia, no espelho do meio, do banheiro do quarto dos seus pais, eu estou aqui falando mais uma vez. Eu caí mais uma vez no chão. E ela disse uma coisa, ela disse 2 coisas para mim. Aquele que mais lhe persegue vai se converter, a meu pai. Meu pai se converteu, está na igreja hoje. E ele disse, um dia, aquilo que mais você ama, que é o direito, você vai deixar, porque você vai começar a liderar um exército. E quando esse dia chegar, você vai sair de tudo, só vai depender da minha obra. Deixa eu dizer uma coisa, esse dia chegou, o exército está aqui.
e o nome dele seja glorificado para a honra e glória do Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido e eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal e também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.